A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos discípulos aqui: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, obrigado pelo privilégio de lermos mais uma vez esta passagem. Obrigado pela oportunidade de nos debruçarmos sobre o relato do teu servo Marcos. E obrigado, Senhor, pela habitação do teu Espírito Santo, que faz com que nós nos apropriemos da tua palavra, enquanto a lemos e enquanto meditamos sobre ela. Dá-nos, portanto, Deus, nesta noite, o alimento de que precisamos para a nossa vida, tudo aquilo que nós necessitamos para continuar vivendo na dependência do Senhor. Fala, portanto, ao nosso coração, usa o teu servo como instrumento nas tuas mãos para a edificação do teu povo, a tua igreja. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já repararam, mas a viagem de barco é uma das metáforas mais usadas pelo cristianismo para se referir à vida cristã, à nossa vida espiritual. Depois, quando você chegar na sua casa, estiver lá debaixo da sua coberta, lembre-se de quantos hinos, quantos cânticos espirituais, quantos cânticos infantis valem-se desta metáfora, a metáfora da viagem de barco para se referir à nossa vida cristã. Eu acredito que você vai se lembrar de muitos cânticos que usam esta metáfora. Eu fico me perguntando, por que essa é uma ilustração que a tradição cristã usa com muita frequência para a vida cristã? Eu acredito que, em parte, isso acontece porque esta metáfora revela duas coisas importantes. Primeiro, a dificuldade da vida nesse mundo, a ideia das ondas que são fortes, do mar que é bravio, revela muito o quanto nós enfrentamos situações difíceis enquanto nós peregrinamos neste mundo. E a segunda coisa que essa metáfora revela é a nossa fragilidade. É o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos frágeis diante dessas grandes tempestades que nós costumamos enfrentar. Então eu creio que essa é a razão pela qual a tradição cristã tem se apropriado desta passagem. Mostrar a grandeza das tribulações que às vezes enfrentamos, a fragilidade da nossa vida diante dessas tribulações, e o quanto, no entanto, portanto, nós carecemos de Deus, nós dependemos de auxílio para que nós vivamos de maneira descansada e de maneira segura no mundo no qual nós vivemos. É sobre isso que eu gostaria de falar aos irmãos nesta noite. O tema da nossa mensagem hoje, que na verdade é uma pergunta, é: como
é possível encontrar segurança e descanso em meio às tribulações que nós enfrentamos nessa vida. Como eu e você podemos desfrutar de segurança e de descanso, apesar de tantas circunstâncias difíceis que nos acometem a nossa vida no mundo em que nós vivemos. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar aos irmãos no texto que nós lemos é que ele nos ensina que encontrar segurança e descanso em meio às tribulações não é algo que nós aprendemos a fazer do dia para a noite. Essa é a primeira lição importante. Encontrar descanso e segurança para enfrentar situações difíceis não é algo que nós aprendemos de um dia para a noite. Talvez você esteja olhando para mim dizendo: como é que o senhor está vendo isso nesta passagem? Olhe para o texto que nós acabamos de ler e veja que a narrativa que Marcos faz desse acontecimento, ela se desenrola aqui numa dinâmica de ações e reações. Se você der uma olhada no modo como Marcos registrou, você vai perceber que nós temos no verso de número 38 a reação dos discípulos a uma tempestade. Isso é o que Marcos diz aí. Ele narra o modo como os discípulos reagiram à tempestade. Aí no verso 39 e 40, ele narra a ação de Jesus diante dessa reação dos discípulos. Então é como os discípulos reagiram, aí depois o que é que Jesus faz diante desta reação dos discípulos, e aí por último no verso 41 nós temos a reação dos discípulos à reação de Jesus. Então essa é a dinâmica do relato de Marcos, como os discípulos reagem, como Jesus age em relação à reação dos discípulos, e aí como os discípulos reagem à ação de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se essa fosse uma história inventada, uma história assim que alguém criou para encorajar algum tipo de ação, algum tipo de atitude, ela teria tudo para ser aquilo que os especialistas de narrativa chamariam de narrativa perfeita. O que é uma narrativa perfeita? É aquelas que começam assim, num ambiente de paz, aí vem um problema grave, aí esse problema é solucionado, e aí a história termina com aquela expressão que a gente conhece bem, né? E viveram felizes para sempre. Se ela fosse uma história inventada, ela teria tudo para ser essa narrativa perfeita. Mas irmãos, reparem, à luz desse critério dos especialistas para dizer o que é uma narrativa perfeita, essa narrativa ela se encerra sem o desfecho ideal. Ela se encerra com um desfecho esquisito, estranho. Porque veja bem, qual é a reação dos discípulos quando eles se veem no meio da tempestade? Eu já antecipei. Medo. Eles reagem com medo, é o que diz o verso de número 38. E aí o que Jesus então faz diante do medo dos discípulos? Jesus faz um milagre. Jesus mostra o seu poder para eles e acalma o mar. Se você estivesse escrevendo a história, o que você colocaria na reação dos discípulos depois da ação de Jesus? Talvez você escrevesse dizendo que eles ficaram tranquilos, acabou o medo deles, passou o medo deles e agora eles têm paz para viver a vida eternamente. Mas não é isso que o texto diz. O verso de número 41 diz que os discípulos terminaram aquele dia com mais medo do que eles começaram. O texto diz que eles começaram com medo no verso 38, e aí o verso 41 diz que eles, possuídos de quê? Grande temor. O verso 38 era só medo. Agora no verso 41, eles estão com mais medo do que eles estavam no começo. O que essa dinâmica ensina para nós? Algo simples. Ensina que reagir adequadamente às tribulações não é algo que nós aprendemos do dia para a noite. Os discípulos de Jesus,
eles estiveram no meio de uma tribulação, e no meio dessa tribulação eles tiveram uma experiência enorme com Jesus Cristo. Eles viram de maneira muito clara a ação de Jesus Cristo, mas eles não aprenderam imediatamente a lição de como deveriam reagir à tribulação. Eu não sei se você é assim, mas eu sou. Isso também acontece comigo. Eu também não aprendo de uma vez a reagir às tribulações. Eu não acho que isso seja uma particularidade apenas dos discípulos daquela época. Na verdade, nós também somos assim. Afinal, repare na quantidade de coisas que nós já vimos. Em quantos milagres eu e você já enxergamos de Jesus Cristo? Por exemplo, nós já vimos o milagre da encarnação. Nós vimos que Deus se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. Nós já experimentamos o maior milagre que uma pessoa poderia experimentar. Eu estou falando de quê? Da regeneração, da salvação que Jesus Cristo oferece. Nós experimentamos dia após dia o milagre da providência de Deus, o milagre da provisão de Deus suprindo dia a dia as nossas dificuldades, as nossas necessidades. Mas, irmãos, como os primeiros discípulos, nós não aprendemos de uma vez. Nós sempre precisamos de outras lições para aprender o modo como nós devemos reagir às tribulações. E sabe qual é a boa notícia dessa passagem? Sabe qual é o evangelho dessa passagem revelado por Marcos? Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que Jesus é misericordioso. E Jesus está sempre disposto a nos ensinar quantas vezes for preciso ao modo como nós devemos reagir às tribulações. Quer ver isso? Passe 2 páginas na sua Bíblia e vá para o capítulo de número 6. E se você der uma olhadinha rápida no capítulo 6, no verso de número 45, onde é que os discípulos estarão de novo? Aonde eles estarão de novo a partir do verso número 45? No mar. Para fazer o quê? Ter uma segunda lição de quem é Jesus Cristo, para aprender mais uma vez sobre como eles deveriam enfrentar as tribulações. Essa é a boa notícia. Se é verdade que nós não aprendemos de uma vez, a boa notícia dessa passagem é que Jesus está sempre disposto a nos ensinar uma vez mais. Ele é misericordioso e Ele está disposto a nos dar as lições de que precisamos para que nós aprendamos. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse na mente e no coração nesta noite é que aprender a enfrentar tribulações não é algo que nós fazemos do dia para a noite. Nós precisamos de muitas lições. E Jesus, o nosso mestre, está sempre disposto a nos ensinar. É importante guardar essas mensagens do coração, ou esta lição no coração, porque algumas vezes nós reclamamos de Jesus como se Ele não nos amasse quando nós estamos no meio de tempestades. Mas as tempestades são exatamente as lições de que precisamos de Jesus Cristo para que nós aprendamos mais uma vez. A segunda coisa que nós aprendemos nesta passagem é que para encontrar descanso e segurança em meio às tribulações, nós precisamos considerar o senhorio de Jesus. Essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui. Eu e você jamais vamos aprender a enfrentar tribulações de maneira adequada se nós não guardarmos na mente e no coração que Jesus Cristo, com quem nós caminhamos, é o nosso Senhor. O senhorio, a autoridade, o controle de Jesus. Irmãos, quando a tribulação veio, o texto diz que os discípulos reagiram com medo, ok? Medo. E aí então o que foi que Jesus fez diante da reação dos discípulos? Talvez a grande maioria de nós aqui pense na ação de Jesus naquela noite em termos de livramento.
Se a gente tivesse que dizer o que Jesus fez, a gente diria: Jesus livrou os discípulos da tribulação naquela ocasião. E veja bem, isso é verdade, não está errado responder que o que Jesus fez naquela noite foi livramento. Mas essa não é uma resposta completa. Se você estivesse fazendo uma prova, você ganharia só meio certo se você desse essa resposta. Por quê? Porque livramento não é tudo, ou não foi tudo que Jesus fez naquela ocasião. Jesus fez livramento, mas eu diria que aquilo que Jesus fez foi também revelação. Jesus não apenas livrou os discípulos da tempestade naquela ocasião, mas através daquilo que ele fez, ele estava dando-se a conhecer aos seus discípulos, ele estava se revelando a eles. Reparem, há duas coisas muito importantes aqui nesta passagem no que diz respeito à ação de Jesus. A primeira coisa importante é o que ele fez. O que Jesus fez, irmãos? Jesus acalmou o mar. Jesus exerceu controle. Jesus exerceu autoridade sobre um elemento da natureza que era considerado, de certa forma, divino naquela ocasião. Um elemento que era considerado incontrolável. Foi isso que Jesus fez. E isso é importante. Jesus exerceu controle, Jesus exerceu autoridade sobre um elemento da natureza. Mas há uma segunda coisa importante. Não apenas o que ele fez é importante, mas o modo como ele fez isso. Ele fez isso através do poder da sua palavra. Ele não fez pelos poderes de Grayskull, ok? Pelos poderes de uma outra pessoa. Ele não reclamou a autoridade de um terceiro. Ele simplesmente fez isso através da sua palavra. Ele deu uma ordem. Ele disse: ei, calma aí. Ei, fica quietinho. E talvez fosse importante lembrar nessa noite que foi pelo poder da palavra que o mar foi criado por Deus em Gênesis capítulo 1. O que Jesus faz agora, de certa forma, é revelar-se aos discípulos como aquele que exerce controle sobre o mar, porque é o criador do mar. O que Jesus está fazendo através da sua palavra, acalmar o mar naquela ocasião, é revelar-se como Deus, é revelar a sua identidade, era apresentar-se como Senhor, revelando aos discípulos, primeiro, que ele tem autoridade sobre todas as coisas, e revelando em segundo lugar aos discípulos que ele tem poder de controlar todas as circunstâncias. Se você for atento ao relato de Marcos, você vai perceber que o ponto central dessa passagem aqui tem a ver exatamente com a identidade de Jesus Cristo. É isso que está em jogo nessa passagem. Veja, como é que o relato termina? O relato termina com os discípulos fazendo uma pergunta. Qual é a pergunta? Quem é este? Essa é a questão para a qual Marcos quer que nós voltemos os nossos olhos. Quem é este? Agora, há um outro detalhe importante que eu considero belíssimo. É o arranjo que Marcos faz do relato. Também aponta para quem é Jesus. Se você der uma olhada no texto e no contexto geral, você vai perceber que esse é o primeiro de 3 milagres que Marcos registra sequencialmente. Então, ele coloca 3 milagres registrados sequencialmente. O primeiro é esse, quando Jesus exerce a sua autoridade sobre um elemento da natureza. Ele exerce o seu controle sobre o mar. Aí logo depois, no capítulo 5, a partir do verso 1, nós temos aquele encontro de Jesus com o endemoniado Gerazeno, ou o Gadareno.
aquele endemoniado que se cortava com pedras e tal, e Jesus então exerce a sua autoridade sobre as forças do mal, ele exerce a sua autoridade sobre os poderes das trevas. Marcos vai aprofundando a autoridade de Jesus, e logo depois, no capítulo 5 ainda, a partir do verso de número 21 até o final, nós temos o encontro de Jesus com um homem chamado Jairo, cuja filhinha morre, e Jesus exerce a sua autoridade sobre a morte. Ele ressuscita aquela menina. O modo como Marcos arranja esses relatos é belíssimo, porque o que ele está fazendo aqui é aprofundar a nossa visão sobre a autoridade de Jesus. Quem é este? Ele é aquele que tem controle e autoridade sobre os eventos da natureza, ele é aquele que tem controle e autoridade sobre as forças do mal, ele é aquele que exerce controle e autoridade sobre a morte. Essa é a questão para a qual nós devemos olhar se nós queremos encarar tribulações do modo adequado. O que Marcos está nos ensinando aqui é que se nós queremos enfrentar tribulações, situações difíceis da maneira correta, nós precisamos focalizar os nossos olhos em Jesus e responder para nós mesmos a questão: quem é este? E a primeira resposta que nós precisamos dar a nós mesmos é: Ele é Senhor. Ele tem controle e Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Irmão, sabe por que é importante nos lembrarmos disso? Porque isso não é natural para nós. Sempre que nós nos encontramos em momentos difíceis, a nossa tendência é encarar as tribulações, os momentos difíceis, com os olhos colocados em nós, ou com os olhos colocados na situação. É só você reparar o modo como a gente costuma encorajar as pessoas que estão vivendo situações difíceis. Às vezes, nós fazemos isso minimizando problemas. Outras vezes nós fazemos isso maximizando pessoas. Às vezes nós olhamos para a pessoa e dizemos assim: não, isso está passando não é nada. Que isso? Conheço uma pessoa que já passou por um problema muito maior do que esse e tal. A gente minimiza o problema. Outras vezes a gente maximiza as pessoas, diz assim: não, você é forte, você já passou por problemas muito maiores do que esse, você vai conseguir vencer esse problema também. Qual é o problema dessas duas formas? É que elas estão focadas em quem? Em nós, no problema. Enquanto na verdade o que Marcos está nos ensinando nesse relato do milagre de Jesus é que a maneira correta de enfrentar situações difíceis não é nem minimizando problemas, nem maximizando pessoas, é respondendo a pergunta: quem é Jesus Cristo? E se lembrando que Jesus Cristo é o nosso Senhor, aquele que tem poder e autoridade sobre cada uma das circunstâncias da nossa existência. Então a primeira coisa que nós aprendemos hoje é que nós não aprendemos isso do dia para a noite. Essa é uma tarefa que leva tempo para aprender. Mas a coisa boa é que Jesus Cristo é o mestre paciente que está sempre disposto a nos ensinar. A segunda coisa que nós aprendemos é que para enfrentarmos tribulações da maneira correta, nós precisamos considerar o senhorio de Jesus. Nós precisamos saber que Ele tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Irmãos, aqui nós chegamos a um ponto extremamente difícil dessa passagem, mas ao mesmo tempo o ponto mais rico dela, na minha opinião. Por quê? Porque considerar o senhorio de Jesus parece ter sido exatamente aquilo que os discípulos fizeram naquela ocasião. Quando eles se viram com medo e eles perceberam que Jesus não estava ao lado deles, ele estava dormindo na popa lá no barco, o que eles fizeram? Eles correram para acordar Jesus. E isso significa que eles acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa, senão eles não teriam acordado a Jesus. Concordam comigo? Eles só acordaram Jesus porque eles acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa. Eles consideraram o senhorio de Jesus. Contudo, isso não foi suficiente para que eles enfrentassem tribulação do modo adequado. Eles chegaram no final
com mais medo do que eles começaram. A pergunta é: por que isso aconteceu? E aqui nós temos a terceira e última lição da mensagem desta noite. Isso aconteceu porque os discípulos não conseguiram fazer aquela terceira coisa importante, ou a segunda coisa importante no momento de tribulação, que é equacionar a verdade do senhorio de Jesus com a verdade do seu amor por nós. Para enfrentarmos tribulações de maneira adequada, não basta que nós consideremos que Jesus é Senhor. É preciso que nós equacionemos a verdade de que Jesus é Senhor com a verdade de que Ele nos ama. Por que os discípulos terminaram a noite com mais medo? Possivelmente, enquanto eu falava aqui sobre a necessidade de considerar o senhorio de Jesus, você tinha em mente o controle e a autoridade de Jesus sobre a tempestade. À medida que eu falava aqui sobre considerar a autoridade de Jesus, considerar o poder de Jesus, provavelmente você estava pensando: é verdade, Jesus tem autoridade sobre as lutas que eu enfrento. É verdade, Jesus tem autoridade sobre a enfermidade que eu enfrento. É verdade, Jesus tem autoridade sobre a situação econômica do país que às vezes me acomete. Nós sempre tendemos a pensar na autoridade de Jesus e no poder de Jesus sobre as coisas que estão fora de nós. Mas preste atenção, o que deixou os discípulos com medo? É que considerar a autoridade de Jesus e o poder de Jesus não significa apenas considerar o seu controle e a sua autoridade sobre a tempestade. Significa considerar também a sua autoridade e o seu controle sobre nós. E é isso que nos desespera. Porque quando nós lembramos que Jesus é Senhor, nós lembramos também que Jesus pode fazer conosco aquilo que Ele quiser. Ele pode nos tirar da tempestade, mas Ele pode não nos tirar da tempestade. Ele pode nos livrar de uma situação difícil, mas Ele pode nos manter numa situação difícil. Quando os discípulos chegaram ao final daquele dia e perguntaram: quem é esse com mais medo? Era isso que os incomodava. É que eles perceberam que até o mar tinha alguém que controlava, mas eles não iam conseguir controlar Jesus Cristo que estava do lado deles. Jesus é Senhor. E isso significa que Jesus não tem autoridade apenas sobre os problemas que nos circundam. Isso significa que Jesus tem também a autoridade sobre nós, para nos colocar no meio da tempestade, para nos manter no meio da tempestade. E por que não, para permitir eventualmente que uma tempestade da vida nos trague. E é isso que nos apavora. Tem um cântico que as igrejas gostam de cantar, que pode ser bonito, mas ele está errado. É um cântico que diz assim: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer passar por sobre as águas. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes Ele vai permitir que você afunde mesmo. Às vezes Ele vai permitir que a água fique no seu pescoço. Ele fez isso com Pedro naquela ocasião. Então, nem sempre Ele vai fazer aquilo que nós gostaríamos que Ele fizesse. E parece, irmãos, ter sido exatamente essa dificuldade de equacionar o senhorio de Jesus com o amor dele por eles, que foi a grande dificuldade dos discípulos naquela ocasião. Como é que eu percebo isso? Reparem que depois de realizar o milagre, Jesus se dirige aos discípulos e lhes faz um questionamento. Jesus não faz apenas um milagre. Às vezes a gente para por aqui, na maioria dos sermões que a gente ouve, mas na verdade, depois de fazer um milagre, Jesus dá uma bronca nos discípulos. Jesus olha para eles e diz assim: por que sois assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? Irmãos, a pergunta de Jesus aqui não é uma pergunta que quer saber alguma coisa que está acontecendo. A pergunta é retórica. Jesus sabe que está faltando alguma coisa no coração dos discípulos. Quando ele diz assim: por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? O que Jesus está dizendo é: vocês não deveriam ter reagido com tanto medo quanto vocês reagiram naquela ocasião. Houve um medo desproporcional em vocês. É isso que Jesus está dizendo. Vocês
temeram demasiadamente. O que Jesus está fazendo aqui é trazer à tona um coração duvidoso dos discípulos, um coração medroso dos discípulos. E talvez a pergunta que nós devamos fazer seja: o que estava passando no coração dos discípulos naquela hora? Será que nós teríamos condições de diagnosticar o que estava passando no coração dos discípulos? E eu acho que sim, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E principalmente aquelas palavras que nós falamos em momentos de crise são altamente reveladoras do nosso próprio coração. E se você der uma olhada no modo como os discípulos acordam Jesus naquela ocasião, vocês vão perceber que as palavras dos discípulos são altamente reveladoras do que se passava no coração deles. Eles não acordaram Jesus dizendo apenas assim: ei Jesus, acorda, ajuda a gente, nós vamos morrer. Ei Jesus, nós precisamos de ti. Não foi assim que eles acordaram Jesus. Eles acordaram Jesus dizendo: mestre, tu não te importas que morramos? Perceba, de um lado é verdade, tem aqui palavras de temor, tem palavras de medo nessa expressão, mas de outro lado, essas palavras são altamente questionadoras. O que os discípulos estão dizendo aqui é o seguinte: ei, o Senhor não se importa conosco? O Senhor não nos ama? Quando o Senhor permite que isso aconteça conosco, isso é uma revelação do fato de que nós não podemos contar com o amor do Senhor para conosco. Irmãos, a premissa, o pressuposto, a ideia que está no coração dos discípulos é a mesma da teologia da prosperidade. Qual é a ideia da teologia da prosperidade? Se Deus nos amasse, Ele não permitiria que coisas ruins acontecessem conosco. É isso que os discípulos estão dizendo aqui. Eles estão questionando o amor de Jesus por causa da situação difícil na qual eles estão passando. E foi por isso que eles terminaram aquele dia com mais medo do que eles começaram. Porque eles não conseguiram perceber que o mesmo Jesus, que é o Senhor de todas as coisas, que exerce autoridade e controle sobre todas as coisas, é o Jesus que nos ama. O mesmo Jesus que exerce autoridade e controle sobre a natureza, é o Jesus que nos ama. Quando Jesus nos coloca no meio da tempestade, Ele é as duas coisas. Ele é Senhor e Ele nos ama. Quando Ele nos mantém no meio da tempestade, Ele continua sendo as duas coisas. Ele é Senhor e Ele nos ama. Quando Ele nos livra da tempestade, as duas coisas. Ele é Senhor, Ele nos ama. E se Ele permitir que uma tempestade da vida nos trague, Ele continuará sendo o que sempre foi: o Senhor que exerce controle e autoridade sobre todas as coisas, e aquele que nos ama. Como é que nós podemos enfrentar tribulações de maneira adequada? Primeiro, você precisa saber que você não vai aprender isso do dia para a noite. Mas Jesus, que ama você e que é misericordioso para com você, haverá de te dar mais e mais oportunidades para que isso aconteça. Mas se você quer dar os primeiros passos à luz daquilo que você ouviu nesta noite, você precisa manter duas verdades equilibradas no seu coração a respeito de Jesus Cristo. O que você precisa fazer no meio de uma tempestade é olhar para Jesus e se lembrar que Jesus é ao mesmo tempo o Senhor que exerce controle e autoridade sobre as circunstâncias e você, e o Senhor que te ama. Talvez você esteja se perguntando assim: ok, pastor, eu já aprendi agora o que eu tenho que fazer. Eu sei agora que para eu experimentar dificuldades na vida, sem desespero, sem arrancar os cabelos, enfrentar de maneira adequada as tempestades, eu tenho que
olhar para Jesus e lembrar dessas duas coisas: Ele é Senhor e Ele me ama. Mas eu sou tão tentado a me esquecer disso. O que eu devo fazer para não me esquecer dessas duas verdades? Para não permitir perder de vistas a verdade, principalmente do amor de Deus por mim, para equacionar esta verdade com a verdade do seu senhorio. Eu creio, irmãos, que o que nós devemos fazer para jamais nos esquecer que o Deus que controla todas as coisas é o Deus que nos ama, é apegar-nos ao Evangelho, apegar-nos à verdade de que Deus se fez carne para morrer em nosso lugar. É impossível ler esse relato de Marcos sem perceber o paralelo entre este texto e a história de um profeta do Antigo Testamento. Eu estou falando de quem? Jonas. Eu estou falando de Jonas. Percebam, tanto Jonas quanto Jesus estavam em um barco, ameaçados por uma tempestade, e inicialmente ambos estavam fazendo o quê? Dormindo, adormecidos. Ambos, Jonas e Jesus, foram acordados por pessoas que estavam morrendo de medo. E nas duas histórias, Deus realizou um milagre e o mar se acalmou. A história de Jesus é a história, ou a história de Jonas é um tipo, é uma ilustração da história de Jesus. E em ambas as histórias, tanto na história de Jonas quanto na história relatada por Marcos, as pessoas terminam com mais medo do que começaram. A estrutura é idêntica. Marcos talvez tenha usado a história de Jonas, ou a estrutura da história de Jonas, para oferecer o seu relato. Essas coisas que eu acabei de mencionar, talvez fosse tudo que os discípulos pudessem perceber naquela ocasião. Eles estavam ainda do lado de lá da história, eles não tinham visto a história terminar, a história de Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu e você, que já estamos do lado de cá da história, podemos ver um pouquinho mais. Quando Jonas foi acordado navegando para Tarsis, como é que o mar foi acalmado? Através da entrega sacrificial de Jonas. Ele disse: me joguem ao mar. E quando Jonas foi lançado ao mar, onde ele permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o grande mar se acalmou. Posteriormente, Jesus diria aos seus discípulos, alguns na companhia dos fariseus que pediriam um sinal a ele: nenhum sinal será dado a vocês, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, eu vou passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E através deste ato, Jesus acalmou a maior tempestade da nossa existência. Que tempestade? A tempestade de termos Deus como nosso inimigo. A tempestade de sermos alvos da justiça de Deus. Assim como Jonas se sacrificou para que outras pessoas pudessem ser salvas naquele dia, o Jesus que acalmou o mar nesse dia entregou a sua vida para que a maior tempestade da vida dos seres humanos pudesse ser acalmada de uma vez por todas. Sabe por que esse é o segredo para você nunca esquecer o amor de Jesus por você? É porque é a lembrança de que Jesus não nos abandonou na maior tempestade da nossa existência, que haverá de nos fortalecer quando estivermos passando pelas menores. Como é que eu poderia duvidar do amor de Jesus por mim, quando a minha saúde é atacada, quando a minha vida econômica é atacada, quando minha relação conjugal é atacada, quando a minha relação com o meu filho é atacada? Como é que eu posso duvidar do amor de Jesus por mim, se quando a minha relação com Deus estava afetada, Ele entregou a sua própria vida para resolver essa tempestade? É essa lembrança que haverá de nos fazer confiar no amor de Jesus para enfrentar tribulações na nossa vida.
Você quer enfrentar tribulações da forma adequada? Quer? Precisa lembrar-se que Jesus é Senhor, e esse Jesus que é Senhor, Ele ama você. Para você nunca se esquecer disso, você precisa amar o Evangelho. Você precisa ler de vez em quando a história do Evangelho. Você precisa ouvir domingo após domingo a história do Evangelho. Você precisa ser motivado a servir ao Senhor pelo Evangelho. Você precisa reconhecer que o Evangelho, a notícia a respeito daquilo que Jesus Cristo faz para nos reconciliar com Deus, é a razão de ser da nossa existência. Que Deus nos ajude nessa noite a darmos mais um passo na direção desse aprendizado, o aprendizado de enfrentar momentos difíceis, de maneira que Deus seja glorificado. É a oração que fazemos no nome dele, para a nossa felicidade. Que Ele nos abençoe. Amém.